Oi, pessoal, tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. E assim eu vos saldo com a paz de Deus para a qual fomos chamados, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Em sequência, gente, hoje nós vamos falar em um assunto muito importante, onde se trata de dois mundos diferentes um do outro, parecido, sei lá, parece, olhando assim, aparentemente, são diferentes um do outro, né? Então nós estamos falando no mundo da espiritualidade, o mundo dos espíritos e o mundo das almas humanas. O que é alma, hein? Alma, gente, é um corpo com vida. A vida no corpo é uma alma. A vida fora do corpo é um espírito. E o corpo sem vida é um defunto, é um cadáver. Entendeu? Por isso, quando uma pessoa morre, se fala o corpo de fulano de tal. O corpo de fulana de tal se encontra em tal lugar. Então, a vida fora do corpo. Então já se fala o corpo de fulano de tal. O nome da pessoa continua, mas o corpo de fulano de tal. Então essa pessoa tem um nome e tem um corpo. O espírito de fulano de tal. Então essa pessoa tem um espírito. E está dividida em três partes. A vida no corpo, alma. A vida fora do corpo, espírito. E o corpo fora da vida, cadáver. Corpo sem vida. Encontramos o fulano de tal, o corpo de fulano de tal, não tinha mais espírito de vida nele. Então a vida fora do corpo é espírito. E o mundo dos espíritos tem um domínio. Tem um domínio governamental que funciona entre esses espíritos. Porque no mundo dos espíritos, gente, tem o espírito de santos e espírito de demônios. Santos e demônios. Quem não é santos é demônio. Quem não é demônio é santo. É uma divisão. Entendeu? E tem um domínio que regente entre esses espíritos. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Mas enquanto que do outro lado, no mundo das almas humanas, tem também o domínio, que é os mesmos sentidos há entre os humanos, as almas humanas, homens e mulheres, espírito de santos, espíritos de demônios. Só que esses espíritos estão incorporados. A criança nasce e a vida entra nele. A vida que ela é dominada através dos vegetais, né? A vida é o sangue no corpo humano. Mas nós lemos na Bíblia que quando Deus criou o homem lá no Éden, ele soprou no homem o fôlego da vida e o homem andou e falou. Até ali o homem só andava. Mas no concernente ao mundo celeste, a Deus, o homem não falava nada. Era simplesmente igual aos animais, né? Mas quando o Senhor soprou o fôlego da vida no homem, que foi titulado como Adão,
Então ele andou e falou. A partir dali passou a ter um contato com os céus. E está escrito que pela viração do dia o Senhor vinha encontrar-se com o homem. Depois o Senhor não achou por bem que o homem não ficasse só. O homem não foi feito para ficar só. Não tem condições do homem viver sozinho. O único ser que não tem condições de viver sozinho é o homem. Por isso Deus diz, não é bom que o homem viva só. Passamos uma digitora e fez a mulher. Quer dizer, o homem uma casa. E essa casa tinha o sangue, que é a vida, que movimenta o corpo físico. E Deus soprou a vida celeste, que movimenta a mente do homem entre os céus e a terra mentalmente. E quando Deus fez uma outra casa, ele fez uma ligação da casa mais forte, que é o Adão, à casa mais fraca, que foi a mulher. Portanto, ele tirou um membro do homem, uma costela do homem, correu a mão nela e fez um enxerto, e fez um outro corpo, um corpo feminino. E esse corpo ficou ligado, os dois corpos ligados, um ao outro. De maneira que as ordens vinham para Adão e Adão passava as ordens para Eva. E alguém seduziu a mulher a ser igual a Deus. Mas como a mulher precisava do homem para entrar nesse caminho, ela seduziu o homem a ser igual a Deus. E quando o homem se tornou igual a Deus, Deus não aceitou ele mais. Agora o homem é igual a nós, conhece o bem e o mal, para que ele não coma da árvore da vida e vive eternamente, o Senhor o lançou fora do jardim. É o que acontece hoje, gente. No mundo de hoje. Quando nós encontramos com Deus e se tornamos aluno de Deus através da morte de Jesus Cristo, do sangue que Jesus derramou no madeiro da cruz, nós recebemos esse direito de ter um encontro com Deus e estudar com Ele. Mas chega uma hora que nós começamos a ser igual a Ele. Quando nós vamos ficando sabidos, estamos sabidos igual a Deus, ele diz, agora o homem é igual a nós. Para que ele não coma a minha palavra e viva eternamente, que a palavra de Deus é vida. Aquele fogo que o Senhor soprou no Adão, lá no Éden, é vida. Para que ele não coma a minha palavra e viva eternamente, o Senhor o tira da congregação dos filhos de Deus. E nesse sentido, gente, o apóstolo São Paulo escreveu dois mundos diferentes um do outro. O mundo dos governos que governa, que estão em intervenção entre o mundo físico, as almas humanas. São 4 tipos de treinamentos que nós acompanhamos entre o pessoal que está como interventor entre esses dois grupos, o grupo dos demônios e o grupo dos santos. Materialmente falando, nas almas viventes, a vida no corpo, homens e mulheres que transitam aqui na Terra. Tem um governo, e esse governo, ele coloca os homens que estão em destaque para trabalhar na segurança das almas humanas no planeta, tem 4 treinamentos diferentes um do outro. O exército militar é treinado para uma função. Ele fica lá guardado nos quartéis militares, chama-se reservista. Cada um está cuidando do seu trabalho, mas estão na reserva. Quando precisa de agir, é convocado o exército militar para uma guerra. Eles têm um treinamento para isso aí.
O moço vai lá, fica um ano lá, fazendo treinamentos de guerra. Depois ele vem para casa, mas se precisar, quando precisa, ele chama. São convocados os reservistas. Este, gente, é um treinamento desses 4 que eu estou citando aqui. Depois vem a polícia militar, que faz ronda à cidade. Entendeu, gente? Entra nas viaturas e faz ronda. E aonde são chamadas para fazer prisão, fazer flagrante, elas aparecem. Alguém roubou? Quem é ele? Aquele ali. Tem testemunha? Tem. Então a testemunha assina aqui, vamos comigo à delegacia. Pega aquele preso com as testemunhas e leva na porta da delegacia e entrega lá o delegado e volta a continuar o seu trabalho de fazer ronda na cidade. Este é o trabalho da Polícia Militar, conhecida como a PM. E depois tem a polícia, aliás, tem o treinamento para a polícia, para os vigilantes, guardas, tem nome de guardas, né? Esses são treinados para vigiar o banco, vigiar o prédio do governo, vigiar o prédio da prefeitura, vigiar o prédio do Palácio Federal lá em Brasília, do governo estadual, das províncias e das prefeituras nos municípios. Tem os guardas que tomam conta, os jardins, as escolas, os hospitais. Todos esses setores são vigiados por pessoas que têm treinamento, que recebem treinamento de guardas. Eles foram criados treinados para vigiar. E quem está vigiando uma casa não pode sair para ir na outra casa. Então tem o intermediário entre a vigilância, que faz o crime, até a delegacia. E da delegacia até o fórum é outro treinamento, gente. Alguém são treinados para levar o preso, que a polícia militar, a PM, entregou na delegacia, e tem uma equipe treinada para pegar esse preso da delegacia até o fórum. São 4 treinamentos que esse pessoal que estão encarregado de ser intermediário entre a delegacia e o fórum com o preso, eles têm outro treinamento. Chama-se a Polícia Civil. Então a Polícia Civil tem um treinamento, o Exército tem outro treinamento muito diferente, a Polícia Militar, outro treinamento diferente, e a Vigilância também tem um treinamento diferente. Cada um é treinado para um trabalho. E eles andam falando de unificar a polícia. Tem uma polícia só. Tem condições de unificar? Claro que não. Um atrapalha o trabalho do outro. Se colocar esses 4 grupos para trabalhar juntos, um atrapalha o serviço do outro. Não tem condições de unificar a polícia. E para que esse povo é criado, gente? Essa organização ela é criada para ficar entre os demônios e os santos, o mentiroso e o verdadeiro. A verdade faz parte de Deus e a mentira faz parte do diabo. São 2 mundos. O mundo da mentira é o mundo das trevas, da escuridão. Todo mentiroso anda no escuro. E o mundo da luz, que é o povo da verdade. Toda pessoa que tem espírito de verdade anda na luz. Por isso tem um dizer, onde Jesus citou uma frase dizendo assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esses 4 grupos que são treinados para fazer segurança, para intervir entre a mentira e a verdade. A mentira ela gera o quê? Ela gera
prejuízo. A verdade constrói, a mentira destrói. É o bandido que rouba, é a pessoa que mata, é a pessoa que mente para enganar o outro. Faz parte do mundo das trevas. Esse mundo pertence ao mundo do diabo. O diabo vive na escuridão. Ele não tem luz. E quem está no mundo dele também não tem luz. Só pensa que está falando a verdade e está mentindo. Porque está no escuro. No escuro não se vê nada. Não se lê nada. Mas do outro lado tem o mundo da luz. O pessoal que são da verdade. Esse pessoal, quem tem a verdade, tem luz. E quem tem luz vê tudo. Você comprou dentro da lei, comprou, pagou, tem documento, tá tudo certinho. Você casou, registrou, tem sua mulher, seus filhos, tudo registrado, tudo certinho dentro da lei. Seu trabalho, onde você comprou, ou onde é que você tem seu patrão registrado, tudo dentro da lei. Já no mundo da escuridão, não. Trabalha sem registro em carteira, mora com a mulher sem registro de casamento, tem os filhos sem levar lá no cartório registrar. Compra um terreno, invade um terreno aí do estado, sem documento, não compra, não paga, não tem registro de nada. Vive praticamente no escuro. E quando você negociar, fica difícil, está tudo fora da lei. Então, gente, tem o pessoal que são preparados, treinados para trabalhar entre esses dois grupos. Que o grupo dos fora da lei, eles prejudicam quem está dentro, quem trabalha dentro da lei. Um prejudica o outro. E enquanto você pega uma pessoa que está dentro da lei, você pega 10 que está fora da lei. Então o grupo dos fora da lei são bem maior. Mas isso nós estamos falando no mundo físico, das almas humanas, homens e mulheres que vivem aqui na Terra. Então tem os grupos que se chama a Segurança Nacional, onde está incluído esses 4 treinamentos. O Exército, e quando o Exército é chamado, gente, é quando não tem mais jeito de resolver o problema, então o Exército entra em ação. E quando o Exército é acionado, é para destruir tudo, é para quebrar tudo. Não quer saber se tem pai, se tem mãe, se tem filho, se tem santos, se tem demônios. Não quer saber quem está certo e quem está errado. É para derrubar tudo. E a PM, ela é criada para fazer ronda na cidade, onde ela é chamada. Estão brigando aqui, vem aqui. Chega isso, quem está brigando é aquele lá. Tem testemunha? Tem, então vamos lá. Ah, mas matou um aqui. Quem matou? É aquele lá. Ó. Tem testemunha? Tem, então vem aqui. Vamos levar o caso para a delegacia. Então chega lá e entrega para o delegado. O delegado já faz parte da Polícia Civil. Entrega para a Polícia Civil. Isso aí. É eles quem vai descobrir quem é o ladrão, quem é o bandido, quem rouba, quem mente. É a Polícia Civil quem descobre isso aí. A Polícia Civil, ela sabe aonde está o bandido, o que ele fez, o que ele faz, se ele rouba muito, se ele rouba pouco, se ele é ladrão, se ele não é. Tudo isso a Polícia Civil descobre. E esse pessoal, eles têm 2 cartas. Uma carta de intimação e uma carta com um mandado de prisão. Quando eles chegam no bandido, nas pessoas, eles levam uma intimação. Você está intimado a comparecer na delegacia ou no fórum. E se ele não comparece, então vem um mandado de prisão. Eu tenho um mandado de prisão contra você, você está preso e vamos embora. Entendeu, gente? É assim que funciona. E quem comanda esses 4 grupos, para esses 4 treinamentos, está incluído os políticos e os ricos. Os ricos e os políticos. Os políticos é uma balança que está entre o pobre e o rico. O pobre trabalha para o rico e o rico paga para o pobre.
Então, quando não está sobrando comida para o pobre, então os políticos a reúnem, ricos e pobres. Tem jeito de jogar, aumentar um pratinho de comida a mais para os pobres? Aí tem. Então, aumenta o salário do pobre e continua. Mas lá na frente o pobre está dando prejuízo. O que estão pagando para o pobre está levando o nosso lucro. Então, outra reunião entre pobres e ricos. Tem condições de vocês trabalhar mais um pouquinho, pelo mesmo salário? Tem. E assim vai levando esses dois grupos. O grupo das almas humanas, seres humanos, onde a vida está incorporada no corpo. Os dois estão andando juntos, né? Agora, entre essa vida tem as vidas santificadas, vida de santos. E tem a vida demoníaca, que são os demônios, a vida dos demônios. Os demônios fazem parte de Caim. Caim, onde Eva, no contato que ela teve com a serpente, que não era serpente coisa assim, não era o espírito de diabo, que o diabo é um espírito, Eva se engravidou e o filho nasceu como se fosse de Adão. Mas Adão não era o pai de Caim. E esse Caim, ele nasceu filho da maldade, filho da escuridão, filho da mentira. O diabo é o pai da mentira. E Caim nasceu filho da mentira, filho do diabo. Então, gente, isso permaneceu até Jesus Cristo, que veio também de Maria, que gerou um filho diretamente de Deus, Espírito. Deus também é Espírito. E esse filho nasceu como se fosse de José. José criou esse filho como se fosse filho dele. Igual Adão criou Caim como se fosse filho dele. Duas gerações parecidas, né? Mas diferente. Que Jesus veio filho da verdade, filho da luz. E a luz que está em Jesus entra no mundo das trevas e descobre e alumia tudo que está errado no mundo das trevas. E nas trevas tem os escravos, filhos da luz, que estão escravizados nas trevas. E quando Jesus, que é a luz do mundo, aparece, ele vai alumiando e vai descobrindo as coisas certas e as coisas erradas, e vai separando. Por isso Jesus diz, eu assentarei no meu trono e vou separar o justo dos injustos, igual o pastor separa os cabritos das ovelhas. Todo mundo, todo criame de cabrito, de ovelha, tem cabrito misturado. Só que o cabrito tem uma natureza. A ovelha tem outra natureza. Isso nós estamos falando, gente, no mundo governamental. Onde tem lá o presidente da República, o deputado, o senador, entendeu? Esse pessoal é que são intermediário entre o rico e o pobre. Então o apóstolo São Paulo, ele escreveu aos Romanos 13, versículo 1 aos Romanos, o apóstolo São Paulo escreveu. Ele disse, obedecei às potestades, que não há potestade que não venha de Deus. Obedecei às potestades, os governantes. Esse pessoal ficou para nosso bem. E Paulo disse, se você quer ter louvor deles, faz o bem. Eles não foram criados para vosso mal, foram criados para o vosso bem. Quer ter louvor deles? Faz o bem. Então nós que servimos a Deus, nós temos por ordenança obedecer, não é entrar no meio deles, seguir o mundo deles, não. Fazer o que eles mandam. É para pagar imposto? Paga. É para trabalhar? Trabalhe.
É para respeitar, cumprir as ordens que eles dão, cumpre. Obedeça a eles, fazendo o bem, dando comida ao faminto, visitando o nu, visitando os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e pagando os nossos impostos que eles cobram de nós. Quando compramos, pegamos uma nota fiscal, um registro, como nós compramos e pagamos e registramos como nosso. Casou, pegou uma mulher, registra ela no seu nome. Comprou um sítio, registra no seu nome. Comprou uma casa, registra no seu nome. Nada sem registro para esse povo não vale. E os fora da lei andam sem registro, estão fora da lei. Quando você dá cobertura deles, eles não podem te dar cobertura. Porque você está fora das ordenanças deles, está fora da lei. Mas será que fica só nisso aí? Não, gente. Tem do outro lado, tem as cartas que o apóstolo São Paulo escrevendo, onde ele escreveu assim: não temos que brigar, lutar contra a carne e o sangue. Quem briga contra a carne e o sangue é o pessoal que estão como, entendeu, gente? Segurança das almas humanas. Estes brigam contra a carne e o sangue. Prende a pessoa fisicamente, leva para a delegacia, leva para o fórum e dá a sentença. E muitas vezes sentença de morte. Estão fora da lei. Mas do outro lado nós temos o mundo dos espíritos. Temos que brigar. Não temos que brigar contra a carne nem o sangue, mas contra os espíritos nos lugares celestiais. O coração do homem foi onde o Senhor colocou a palavra dele. E os espíritos que não têm corpos para incorporar neles, eles cercam os seres humanos na intenção de tirar o espírito que está incorporado nele, a vida que está incorporada nele, e entrar uma outra vida, que pode ser vida de santos ou vida de demônios. E do outro lado tem o pessoal que é colocado como segurança, intervensores entre os espíritos, que também são grupos que têm treinamentos diferentes um do outro. Como assim? São os pastores das igrejas, os bispos, os apóstolos, os missionários, os chefes religiosos. Vai lá na organização bíblica e faz um curso bíblico e vem de lá com um diploma debaixo do braço e monta uma igreja. Para quê? Para brigar contra os espíritos. Ali não se trata de almas humanas, não, se trata de espíritos de santos, espíritos de demônios. Aí o pastor cria lá um salão, coloca lá um som, escreve folheto e sai espalhando para o povo. Está com problema espiritual? Seu emprego não está indo bem? Sua família está desastrosa? Seus negócios não funcionam? Vem aqui. Nós vamos resolver em nome de Jesus. E a pessoa vai. Quando chega lá, aquilo vira um comércio. Agora é o seguinte, ó. Nós temos que fazer um levantamento, quanto você ganha por mês, porque nós temos aqui, ó, é bíblico, tá aqui, ó. Tem que pagar 10% de tudo que você lucra. E depois aí tem as ofertas, as oferendas que eles vendem para abençoar a casa das pessoas, benze a flor, benze a chave da casa, a chave do carro, entendeu? Isso no treinamento de algumas igrejas evangélicas.
vende a terra de Israel, a terra santa, água do rio Jordão, benze a água, um copo de água para, entendeu, gente? Tirar o mal que está no corpo das pessoas. Tudo isso são os treinamentos que eles dão. E nesses grupos de treinadores, tem as classes de treinamento diferentes um do outro. Você vai na Adventista, falando aqui no cristianismo, que é dividido em vários tipos de treino. Você vai nos Adventistas do sétimo dia, eles defendem a guarda do sábado, a lei de Moisés e o preceito de carne, entendeu? De carnes e legumes. Isso tudo incluindo o nome de Jesus, né? No cristianismo. Você vai na igreja católica, já é outro treinamento diferente. Lá é uma mulher que manda, rainha do céu, filha de Deus, rainha do céu, Maria, mãe de Jesus. E o Jesus está pendurado, pregado numa cruz, com o pescoço caído, morto. Gente, morto não tem condições de ensinar nada para ninguém, por isso o povo que vive nessa igreja também não aprende nada. A não ser rezar Pai Nosso e Ave Maria, só isso. Fora disso eles não sabem mais nada. É outro treinamento, diferente, não é? Mas, quando você vai falar com os testemunhos de Jeová, já tem outro treinamento. 144 mil deles vai morar vai ser intermediário entre os céus e a terra. E o restante vai viver aqui na terra, e isto aqui vai virar um paraíso, ser transformado num paraíso para sempre. Treinamento diferente, não é? Aí você vai em uma outra igreja aí, diz que isso aqui já foi reservado, está reservado como fogo, para ser queimado no fogo do último dia. A terra e os céus que agora existem está reservada como um tesouro para o fogo do último dia. Está lá nas cartas de 3:15 de São Pedro, de 1 Pedro. E aqui, em 6:12 aos Efésios, está escrito que nós não temos que brigar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os espíritos, as hostes celestiais da maldade. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É assim que está escrito, né? E enquanto que 13:1 de Romanos, diz que nós temos que obedecer às potestades, ser sujeito a elas, não guerrear contra eles. Mas do outro lado nós temos que brigar contra os espíritos. Então tem o mundo dos espíritos e tem o mundo dos seres humanos. O mundo dos espíritos é aqueles espíritos que ainda não acharam corpos para incorporar eles, então eles vivem vagando e invadem as pessoas. A casta de demônios, espíritos de demônios, e do outro lado, a casta dos espíritos dos santos. E esta briga entre santos e demônios, ela está entre os espíritos, que são os espíritos verdadeiros e os espíritos mentirosos. E do outro lado, na classe humana, fisicamente, entre os humanos, que são os espíritos, a vida incorporada no corpo, a vida no corpo, então tem também a guerra dos santos incorporados e os demônios incorporados. E é aquela briga, entendeu, gente? É aquela briga. Tem 4 grupos para trabalhar entre esse povo. Tem o grupo dos que vigiam, tem o grupo dos que transportam, tem o grupo dos que julgam, e tem o grupo daqueles que, quando não tem jeito, eles vêm, desmantela tudo para começar tudo de novo, que são o exército. O exército chega numa guerra e quebra tudo. Terminou a guerra, aí todo mundo vai pagar o prejuízo, construir as casas que foram quebradas, os hospitais, as escolas, entendeu? Filhos que morreram, outros que ficaram aleijados. É uma desordem. Mas é o mundo físico que vivemos. E no meio dos espíritos, no mundo espiritual também não é diferente. É a briga das igrejas.
Você só vê essa igreja aqui, o pastor dessa igreja, condenando o pastor da outra igreja. Está tudo errado lá. Aqui nós ensinamos assim, 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 lá. Então, um é entrando na área do outro. Não, no setor físico não é a mesma coisa. Eles põem muitas vezes o exército para trabalhar no lugar da polícia militar. E o treinamento não bate e a desordem aparece. Outra hora pega os PM e põe para fazer segurança, para vigiar. É você chegar em lugar e tem a polícia militar vigiando a escola. E eles não estão treinados para vigiar a escola. E aparece a contradição. Entendeu? É como você pôr a guarda, o guarda, para fazer transporte de preso. Também está fora da lei. E quando vem o erro, vem a condenação. Mas o que se segue, gente? Que no mundo dos espíritos também tem os treinamentos. Se você pegar o Buda, ele tem um treinamento diferente dos judeus, do judaísmo. Depois vem Maomé, já tem treinamento diferente do Buda. Um vai criando um grupo, saindo de outro e criando um grupo, levantando o seu grupo. E assim, do mesmo jeito que acontece no mundo, no mundo físico, onde tem a polícia civil, que ela só tem duas cartas. Uma carta de intimação e uma carta que é um mandado de prisão. É intimar a pessoa e ao mesmo tempo prendê-lo. Ou a terceira carta é a carta de absolvição. Você foi absolvido, está livre. Volta para o meio da sociedade e vai trabalhar. O do contrário está preso para sempre. Isso aí é com a polícia civil. E no mundo religioso, onde é que está onde é que está esse grupo que anda com uma carta de intimação ou uma carta de prisão, uma ordem de prisão, ou uma ordem de libertação? Você pode voltar ao grupo trabalhar socialmente no meio do povo. Onde é que está? Porque cada um tem um treinamento diferente, né? Nós pega lá a Universal do Reino de Deus, que são essas igrejas mais novas que apareceram agora nos últimos, a Igreja do Poder de Deus, Mundial do Poder de Deus, a igreja do, sei lá o nome dele, o Agenor, apóstolo Agenor. Se nós pegar a igreja do R.R. Soares, Igreja da Graça, e outras modernas, essa já tem um contato com Israel, vai buscar a Terra Santa de Israel, a água do Rio Jordão, e benzer a chave do carro, benzer um copo com água, e assim por diante, né? Vender as indulgências para você levar para casa para expulsar o mal da tua casa. Mais ou menos que nem a igreja católica. Batiza a criança, e o batismo é uma marca, gente. Na igreja que você foi batizado, você foi marcado. Tanto é que eles falam que quem batiza uma vez não pode batizar outra vez. Quer dizer, o animal recebe o carimbo de um fazendeiro. Se ele for para a mão de outro fazendeiro, ele tem que tomar outro carimbo, pegar outro carimbo. Então existe dois carimbos na humanidade. No mundo dos espíritos e nos físicos também. Há dois carimbos. O carimbo do diabo, quando a pessoa batiza em uma igreja, que não é o batismo verdadeiro. Então ele é carimbado, ele é marcado. O batismo é uma marca. E o carimbo de Jesus Cristo, quando você é batizado, é imergido nas águas, é em nome de Jesus Cristo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí cumpre aquela palavra que Pedro exclamou, que está lá em 2,37 do Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados. Então, os pecados é perdoado quando você desce nas águas. Tudo que você tinha de mal foi absorvido, foi anulado. Você vai começar uma nova vida. O que você errou, desobedeceu dali para frente, vai ficar escrito. Mas dali para trás foi apagado. Anistia, né? Chama-se anistia. Então, quando Jesus compra, aí Jesus comprou você, ele pagou o preço. Ele pagou um preço muito alto para ter esse direito de tirar você da escravidão, do escuro e colocar no mundo da luz. Mas você só faz com os filhos da verdade, porque os filhos da escuridão, os filhos da mentira, não saem da escuridão, eles são cegos. Os filhos da mentira são cegos e os filhos da verdade enxergam. Só que estão no escuro, você vai ver o que no escuro? Então você acha que está vendo tudo e não está vendo nada. Então Jesus é a luz do mundo, ele chega e alumia em volta de você, aí você vê o mal que você está correndo, o perigo de vida que você está correndo, aí você foge dali. Para onde? Para onde Jesus vai, venha comigo, e você vai. Então, gente, nós temos uma organização também espiritual na Terra, o mundo dos espíritos, onde estão os pastores. Só que os pastores abandonam as igrejas, onde eles estão aqui para intervir entre espírito, e eles vão intervir aonde? No mundo físico. E lá eles erram. Vai lá para Brasília ser deputado, ser senador, ser prefeito. Não. Os pastores, eles foram treinados para lidar com o espírito e não com política. A política é uma balança que está entre o rico e o pobre. Entendeu, gente? Isso aí ficou para os políticos mexer com isso aí. A juntar o rico, a juntar o pobre e fazer a lei. As leis deles, que prejudicam o pobre, favorece o rico. Prejudica o rico e favorece ao pobre. E essa lei, ela vem na infração. No congelamento, quando os políticos congelam tudo, aí favorece os ricos, os pobres, que precisam de construir suas vidas, ajuda eles. Depois que o pobre está mais ou menos num patamar, ele já começa a criar a própria vida dele, e já não quer mais trabalhar de empregado para ninguém, aí vem a infração. A infração favorece o rico. O rico pode comprar, guardar, esperar o preço aumentar para ele vender mais caro. E o pobre, tudo que o pobre ganhou, ele começa pagando mais caro, mais caro, mais caro, até que ele vem à falência. Quando ele vem à falência, aí novamente vem o congelamento. Aí o pobre vai trabalhar congelado. Vai comprando sem aumento de preço por um determinado tempo. Agora tá bom, esse governo aí é ótimo. Mas quando veio para o outro governo, aí o estoque está vazio. O governo aumenta o preço. Está faltando mercadoria. O pobre comprou tudo, o congelamento. Então está faltando mercadoria. E se está faltando, então tem que pagar mais caro. Um pé de arroz que você plantava ele aqui agora, você vai buscar ele em outro país, vai pagar caro. Então vem a inflação. A inflação favorece o rico. O rico pode ir lá comprar, estocar e vender caro para o pobre. E o pobre pagando caro, ele vem à falência. Isso, gente, isso é o mundo que os políticos é quem domina essa balança, essa engrenagem. E os religiosos, os pastores de igreja querem entrar nessa daí, e não pode. Os pastores de igreja foram treinados para lidar com o espírito. Lidar com o espírito, gente, é uma coisa. Lidar com o dinheiro é outra coisa. Por isso que eles se perdem. Porque eles abandonam o mundo dos espíritos e entram no mundo financeiro. E o que eles fazem? Começam a pegar o dinheiro do pobre e comprar as fazendas para eles. Daí a pouco eles estão ricos, milionários. E o pessoal que segue eles praticamente pobre. Aí vem Jesus dizendo assim: eu não vim chamar os ricos, mas vim chamar os pobres deste mundo para ser rico no reino do céu. Aí vem o Espírito de Jesus, que Jesus deu: eu sou a luz do mundo, e alumia o mundo da escuridão, onde estão as pessoas da verdade, os filhos da verdade escravizados ali. E ele vai chamando: venha, e eles vêm vindo. E para isso ele tem um povo treinado na terra. Um povo que eles andam com mandado de prisão,
e mandado e ordem de intimação, carta de intimação. E ordem de absorção também. Você está liberto, você está ali. Pode voltar para o meio do povo e continuar trabalhando. E tem aqui, você está preso. E tem aqui, você está intimado a comparecer no tribunal do Espírito de Deus. O juiz. Esse povo, gente, é o povo, ele é conhecido aqui no Brasil como o povo da CCB. O CCBiano, ele é uma igreja de estrangeiro. A congregação cristã no Brasil, ela é estrangeira. E o estrangeiro, ele não tem o mesmo direito que tem o nativo da nação. Estrangeiro é sempre estrangeiro. Por isso o pessoal da CCB, eles não têm o direito que tem as outras religiões aqui na Terra. Eles são diferentes. E ninguém conhece o mundo deles. É como o japonês. Tem uma colônia japonesa aqui no Brasil? Tem. Mas ninguém conhece o mundo deles, porque o mundo deles é o Japão. Se eu nunca fui no Japão, como é que eu vou conhecer o mundo do japonês? Aqui tem uma colônia de africanos, é diferente do Brasil. A língua deles, o linguajar, o modo de eles conversar, o modo de dizer, tudo diferente. Até o modo de vestir, tudo diferente. Mas eu não conheço a África. Onde é o costume deles lá, o mundo deles lá, eu não conheço. O americano, aqui no Brasil tem o inglês que ele fala aí, entre eles aí, o mundo deles, o comércio deles, os coreanos, é tudo diferente, nosso. Mas eu nunca fui nos Estados Unidos, como é que eu conheço o mundo americano? Eu nunca fui na Coreia, como é que eu conheço o mundo coreano? A mesma coisa, gente, é a CCB. O mundo da CCB é o mundo celestial, o reino de Jesus, o reino de Deus, onde Jesus é o rei. E eles aqui são estrangeiros. E Jesus, lá em 10 de São João, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também convém me agregá-las. E haverá um rebanho e um pastor. E o Senhor Jesus diz, eu dou as minhas ovelhas a quem eu quero e torno tomá-la. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e ela segue o pastor, porque conhece a voz do pastor. Então a CCB, gente, o pastor da CCB é Jesus Cristo. E quando ele coloca o Espírito de Jesus, Espírito Santo que ele enviou até a gente, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade. Quando esse Espírito Santo toma o homem como uma ordem de intimação, ele entra no mundo das trevas, o mundo das religiões, onde estão os pastores aí, que em vez de estar cuidando das ovelhas, no mundo espiritual, ele está cuidando, entra no mundo financeiro, no mundo da política. Você só vê o pastor lá sendo deputado, sendo senador, sendo prefeito, sendo governador. E as ovelhas, e a igreja dele, como é que fica? Aí vem o CCBiano, na igreja dele, chega aqui, ó, você está intimado a comparecer na congregação cristã, Igreja de Jesus. E depois que ele recebe a ordem de intimação, ou ele vai. Se ele não for, o Senhor o manda buscar. Que o juiz é assim, o juiz manda uma intimação. O delegado intima a pessoa. Não vê, ele manda a polícia buscar. Assim é a CCB. O crente da CCB, quando ele sai em missão, ele tem 3 atos. A absorção, você está absorvido. Pode voltar. Está com liberdade na congregação. Pode continuar a trabalhar para Jesus Cristo. E quando vencer essa guerra aqui, você vai ser recolhido ao seu país de origem, o reino de Jesus Cristo. O reino de Deus, onde Jesus é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o CCBiano chega e intima o pastor da igreja. Você está intimado, pastor, a comparecer na congregação. Quando o pastor chega lá, está atendendo o batismo, venha,
E ele vai e batiza. Ah, eu era pastor de tal igreja, agora sou ovelha. De pastor virou ovelha. Eu era missionário em tal lugar, virei ovelha. O povo de Jesus, o grupo de Jesus é o grupo das ovelhas, onde Jesus é o pastor. E se o sacebiano chegar numa pessoa, intimar ele, que ele está intimado a comparecer na congregação mais próxima da casa dele, se ele não aceitar essa intimação, aí vai um sacebiano com um mandado de prisão. E chegando lá, digo, olha, tem uma ordem de prisão e você está preso. Venha comigo. E a pessoa vem na congregação e entra nas águas do santo batismo e se torna prisioneiro de Jesus Cristo. Soldado de Cristo, que a partir dali ele vai trabalhar, fazer o mesmo trabalho que os outros soldados fazem. Vai andar com mandado de prisão, ordem de intimação e libertação. E nesse grupo, a CCB batiza de 100 a 100 a 120 mil pessoas por ano. E as igrejas evangélicas ficam tudo doido, falando mal da CCB. Esse povo não prega o evangelho, esse povo batiza sem o pessoal converter, esse povo expulsa os nativos da igreja, os membros da igreja. Esse povo não perdoa pecado, esse povo não perdoa ninguém, e esse povo é o povo do diabo. Enquanto isto, estão falando mal deles, é igual o juiz. Enquanto o pessoal está falando mal da lei, o juiz está mandando prender na cadeia. Depois que ele bate o martelo, está preso, ninguém tira. Quando ele solta, está solto e ninguém leva a pessoa de volta para a cadeia. A mesma coisa é a CCB. Quando ela chega e você está preso, está preso. Quando ela está solto, está solto. E não adianta brigar com eles. Ela batiza, o CCBiano batiza em média de 100 a 120 mil pessoas por ano. Constrói em média 200 a 300 templos para colocar esses novos convertidos, novos chamados, que é Jesus Cristo quem chama. Lá em 2,37 de Atos dos Apóstolos está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E a promessa, e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir que a pessoa desceu nas águas, o pecado foi perdoado, o Espírito de Jesus desce nele. A vida santa de Jesus Cristo desce nele. E a partir dali, cumpre aquela palavra que Jesus diz, lá em 1 de Atos dos Apóstolos, onde Jesus diz: as potestades que o Pai criou com a força do seu poder não vos convém saber, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. E hoje nós somos testemunhas de Jesus. As CCB são as testemunhas de Jesus Cristo na terra. E tem os Jeová, que são testemunhas de Jeová. São duas testemunhas. Mas quem está certo? Deus, a testemunha de Deus aqui na terra é Jesus. E nós, da CCBianos, somos testemunha de Jesus Cristo. E Jesus é testemunha de Jeová. Então, gente, é o mundo que nós vivemos. Então, o meu vídeo hoje é para falar desses dois mundos diferentes. O mundo da religião e o mundo da lei. A lei que está na mão dos políticos, que são intermediários entre os ricos que têm dinheiro e os pobres que precisam trabalhar para o rico. Então, e para cuidar desse povo, eles têm que organizar hospitais, moradias, entendeu, gente? Conforto para esse povo. Porque se é um conforto adequado, você não tem jeito de você ser um empregado, um bom empregado. Então eles são intermediários entre o rico e o pobre. Faz parte da política. Agora vem os pastores de igreja que dizem que estão cuidando dos espíritos.
Vem para intervir entre espíritos de demônio e espíritos de santos. Mas eles abandonam isso aí e entram no mundo financeiro, no mundo político, e faz a maior bagunça. E quando os governantes é contra as religiões, as igrejas querem achar ruim. Mas culpado é eles que abandonam a igreja deles para entrar na política, mexer com política. Política, gente, ficou para político. Política é uma briga, onde você promete o que você muitas vezes não pode cumprir. Se eu ganhar, eu vou fazer isto. E o que ele promete de fazer, está do legislativo aprovar. E ele está no executivo. E o executivo não pode aprovar coisa que pertence ao legislativo, mexer, ordenança do legislativo. A mesma coisa vem a pessoa que entra na política, no mundo legislativo, não, se eu ganhar, eu vou fazer e acontecer. Coisa que pertence ao executivo. E aí? Aí vem o outro, não, mas se eu ganhar, eu vou fazer assim, assim, assim. Coisa que pertence aos juízes decidir sim ou não. É o mundo da política. E você vai entrar num mundo desse? Então, quem está lidando com espíritos são os pastores de igreja. E quando eles entram na política, eles estão errados. E os CCBianos são proibidos de se envolver com política. Tanto é que você não vê CCBiano na prefeitura, você não vê CCBiano no Palácio do Governo, você não vê CCBiano no governo federal, você não vê CCBiano no legislativo, sendo deputado, senador, não. Você pode achar um CCBiano no judiciário, um juiz. É até bom um juiz CCBiano, porque tem a verdade na mão e não aceita ganhar dinheiro para condenar o justo. Eles têm justiça. Então, o juiz CCBiano é justo. Por isso você chega na congregação cristã, lá está cheio de promotores de justiça, juízes, advogados, médicos, engenheiro civil, todo esse povo está lá, formado em letras, conhece tudo, sentado escutando os analfabetos pregar. O juiz está lá cheio de letra, conhece todas as histórias do mundo, conhece a Bíblia, o Evangelho do fundo a fundo, porque ele é formado nisso aí. Todo doutor tem a obrigação de conhecer o verdadeiro Evangelho. E eles estão lá escutando um analfabeto pregar. E se o analfabeto sentar, ele está sentado. Tirar a liberdade deles na congregação está tirado, eles aceitam, está tirado. E o analfabeto aponta neles, olha, você que tem uma causa para resolver amanhã e você não sabe como resolver esta causa, então você vem me buscar, eu vou resolver para você. Amanhã a tua causa é sim. E o juiz chega lá e vai bater o martelo dentro da palavra que o analfabeto pregou para ele. E Deus faz a obra. O médico vai fazer uma operação, ele é obrigado a operar o doente, mas sabendo que ele vai matar o doente. E ele matando esse doente, ele perde o nome de um bom médico e ainda entra em conflito com a família. O que ele faz? Ele vai na congregação buscar a palavra, vê um analfabeto, um ancião que não sabe ler nem escrever, ou um cooperador, ou qualquer outra pessoa que não tem instrução de letra nenhuma, levanta lá e aponta nele. Você que amanhã tem uma operação para fazer e o seu trabalho vai ser mortal, mas você veio me buscar? Pois eu vou salvar a vida. Eu vou entrar naquele hospital, pode fazer a operação, vai viver. O médico já sai glorificando a Deus, sabendo que aquela pessoa que ele vai operar não vai morrer. Deus vai fazer um milagre, porque a operação, o que ele vai fazer, não tem mais recurso. Só um milagre. E o milagre, Deus já viu. Vou fazer um milagre. É um milagre que você quer? Vou fazer um milagre. Pode operar.
eu vou dar vida. E ele já vai fazer o trabalho sabendo que Deus vai ser glorificado no trabalho dele. É assim, gente, os analfabetos estão pregando na CCB e esses doutores estão indo buscar a palavra de Deus, o que Deus fala na boca dele. Porque nós aceitamos o nosso pai é quando nós precisamos dele. Qualquer filho que tem um pai rico e ele abandona o pai e sai, quando ele cai em situação difícil, meu pai é rico, ai, quem me dera meu pai aparecer e me dar um socorro, e o pai aparece. Aí ele aceita o pai. A CCB é a mesma coisa. Aqueles juízes, aqueles doutores, aqueles homens cheios de letra que estão lá na congregação, eles não estão ali porque eles quis, não. Eles estão ali porque a palavra de Deus pegou eles. O CCBiano chegou com uma intimação da parte de Deus. Você está intimado a comparecer na congregação cristã. E se ele não vai, o Senhor manda buscar. Olha, eu tenho um mandado de prisão, você está preso. Um câncer vai te pegar e vai comer a sua língua, até você comparecer na congregação cristã. Aí quando o câncer pega a língua dele, que ele vai no médico, vai daqui, vai dali, não tem cura, ele vai perder a língua. Aí ele lembra, ai Senhor, agora eu lembro, veio uma intimação para me comparecer e veio aqui um irmão da congregação, um membro da congregação e me condenou. Condenação de morte se eu não comparecer. Agora eu vou. Aí ele aparece lá com câncer na língua. Aí quando chega lá, vê o analfabeto pregar. Você que tem um câncer na língua, quantas vezes o Senhor mandou a intimação, você não compareceu. O Espírito de Deus mandou te chamar, você não compareceu. Então, o Senhor foi lá e te deu ordem de prisão. Você está preso com câncer na língua para te trazer aqui. Agora eu vou curar a sua língua quando você me obedecer. Você vai lá, desce nas águas do batismo, os pecados dele é perdoado, recebe o dom do Espírito Santo, ele vai anunciar para outros doutores igual a ele o que Deus fez na vida dele e vai servir a Deus com a esperança de salvação da alma. É o soldado de Jesus Cristo. Terminou a guerra aqui, ele volta para o país de origem. Gente, esse é o mundo que eu hoje senti no meu coração de passar para os meus ouvintes. Nós já estamos com mais de 1 hora do vídeo, 81 minutos e alguns segundos. E o povo não gosta de vídeo muito comprido, mas eu não consigo fazer os vídeos mais curtos. Mas o que você escutou aqui teve algum aproveito para você? Deixa um joinha no meu vídeo. A palavra gostei, que no próximo vídeo que vem aí, o YouTube vai mandar também para você. Deus que abençoe a todos e que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém.